Aqui? Tá? Deixa eu ver. Não, tem uma couve. Não, não comi couve. Esse é espinafre. Também não. Comi Então, alface. então é isso. É alface? Seus lindos e suas lindas, tudo bem? Tô eu aqui de novo para mais uma videoaula. Espero que vocês estejam gostando. Não esquece, deixa aquela inscriçãozinha aqui embaixo, né? Aquele joinha, faz aquela inscriçãozinha marota. Ajuda o tio, tá? Hashtag 1.000 do Jonas. Quando chegar em 1.000 do Jonas, a gente vai sortear a foto da Nina. Certo, Nina? Sim! Viu? Ela nem sabe o que é, mas sim. A gente vai sortear a foto dela. Ah, é a sua foto, é isso aí, tá vendo? Ela tá sabendo. 6? São 6 fotos? Não, é uma só. Bom? Oh, meu Deus do céu. Então é isso, gente. Espero que vocês estejam gostando, tá? E na aula de hoje, vem comigo. Vamos falar de regra de 3. Nossa, professor, regra de 3, eu já vi esse nome, é muito difícil. Não, não é. Regra de 3 é fácil, tá? Vamos entender primeiro o que é regra de 3. A regra de 3 ela foi criada para a gente poder tentar descobrir algum dado que está faltando. Por exemplo, dar um exemplo bem simples para ficar claro para vocês. Onde a gente pode usar a regra de 3 e depois ter alguns problemas que são um pouquinho mais complexos. Um dia tem 24 horas. 20 dias tem quantas horas? A gente pode usar a regra de 3 se quiser num problema desse tipo. Mas claro que não é assim com um exemplo simples, são coisas um pouquinho mais complexas, tá? Regra de 3, a gente separa em dois tipos. Você tem regra de 3 simples e você tem regra de 3 composta. A regra de 3 simples, normalmente, nós temos duas variáveis que vão conversar entre si, como esse exemplo que eu falei agora. Dia e horas, né? Então você tem duas variáveis, a variável dia e a variável hora, que vão conversar entre si. E a regra de 3 composta, você tem mais variáveis, né? Então pode ser alguma coisa tipo uma gráfica trabalha 8 horas por dia com 5 funcionários, imprime 850 folhas por hora e trabalha 8 horas por dia. Quantas folhas ela vai imprimir se ela trabalhar tantos dias com tantos funcionários? Então aí já é uma regra de 3 composta. Tem várias variáveis que vão aparecer aí. A gente começa falando da regra de 3 simples, tá? E dentro da regra de 3 simples também tem uma coisa importante para a gente saber, também vale para composta. Mas quando a gente entende na regra de 3 simples, na composta fica fácil. Você tem grandezas que nós chamamos de diretamente proporcionais. O que são grandezas diretamente proporcionais? Quando uma cresce, a outra também cresce. E você tem grandezas inversamente proporcionais. Quando uma cresce, a outra diminui. Por exemplo, vou dar o mesmo exemplo com duas grandezas diferentes. Olha só, construção de um muro. Tá? Então, imagina que a gente está construindo um muro. Quanto mais funcionários, mais muro eu consigo fazer. Agora, se for o mesmo muro, quanto mais funcionários, menos tempo eu preciso para construir aquele muro. Então você tem, no mesmo exemplo de construção de muro, grandeza que ao mesmo tempo pode ser direta e inversamente proporcional. Tá? Então vamos ver como é que funciona isso. Vamos pensar no seguinte problema. Ju, fala aí algum objeto. Um objeto? Um objeto. Uma colher. Uma colher. Então vamos lá. Uma colher. Pô, desenha a colher. Desenha a colher. Vamos desenhar a colher. A colher faz assim. Boa, pensei nela porque era mais fácil. Uma colher. Desenho assim, super real, né? O Da Vinci, né? Todos eles estão impressionados com a colher que eu acabei de desenhar. Ó, a ligação do Romero Brito aqui. É, Romero Brito que acabou de ligar? Tá ligando agora. Tá ligando, tá ligando? É, então, tá vendo? Olha lá, tudo a ver com ele. Uma colher comporta 50 ml de líquido. De um líquido qualquer, tá? Se eu vou transportar
900 ml. Quantas colheres eu preciso? Eu coloco um X aqui, tá? É um problema simples, mas só para dar ideia de regra de 3. Primeira coisa que a gente precisa ver num problema de regra de 3 é o seguinte: essas grandezas, elas são diretamente ou inversamente proporcionais? Então a gente faz assim, olha só. Se nós aumentarmos o número de colheres, eu transporto mais líquido ou menos líquido? Mais líquido. Então aqui elas são diretamente proporcionais. As setas estão apontando para o mesmo lugar. Então olha só, uma colher transporta 50 ml, 900 ml vão ser transportados por quantas colheres? Então aqui eu não sei esse cara. Então a nossa incógnita, a nossa variável vai aparecer aqui, ó. Tá? O que eu faço aqui? Só multiplica. Então nós vamos ficar com 50 vezes x igual a 900 vezes 1. O 50 aqui não está multiplicando? Passa para o outro lado, dividindo. Então, ó, 900 dividido por 50. Corta um zero, 90 dividido por 5 dá 18. Então, nós precisamos de 18 colheres para transportar 900 ml. Claro, eu sei, um problema que você olha e você fala assim, não tem nexo. Tudo bem, mas é só para ter a ideia de regra de 3. Tudo bem esse daí? Tranquilinho? Fácil? Eita que tá pitando o negócio aqui. Vamos ver outro problema, olha só. Imagina o seguinte, eu tenho um muro. Vamos lá, tem que desenhar um muro, Ju? Não. Não precisa? Ufa. Então você tem um muro. Tem um muro, tá? Imagina, ó, um muro aqui, ó, tá? Quando você tem três funcionários, esse muro demora 8 dias para ser construído. Se eu aumentar aqui para 9 funcionários, quantos dias nós vamos demorar para levantar esse muro? Vamos lá, primeira coisa que a gente precisa ver. Regra de 3, essas variáveis, funcionários e dias, são grandezas direta ou inversamente proporcionais. Olha só, se nós aumentarmos a quantidade de funcionários para construir o mesmo muro, o muro não muda, é o mesmo. Se nós aumentarmos a quantidade de funcionários, a quantidade de dias vai aumentar ou vai diminuir? O que você acha, Ed? Oi? Ed, o que você acha? Olha só. Eu tenho um muro, imagina que isso aqui é um muro, tá? 3 funcionários levantam esse muro em 8 dias. Se eu aumentar para 9 funcionários, este mesmo muro vai demorar mais dias ou menos dias? Menos, muito bem, olha aí, ó. Então são grandezas inversamente proporcionais. Quando uma sobe, a outra desce. Meu salário e meu trabalho. Isso, exatamente. Salário e trabalho tem tudo a ver com grandeza inversamente proporcional. É isso aí. O que acontece? Quando a gente tem uma grandeza inversamente proporcional, o que nós temos que fazer? Nós temos que deixar as duas setinhas viradas para o mesmo lado. Então o que a gente faz? Por exemplo, ó, esta aqui está para cima e essa está para baixo. Ou a gente vai deixar as duas viradas para cima ou as duas viradas para baixo. Ou seja, o que nós vamos fazer? Nós vamos inverter estes dois ou inverter estes dois. Tanto faz, tá? Então vamos inverter isso aqui, ó. Então seria assim, ó. 3 está para 8. É assim que a gente fala, né? 3 está para 8, assim como 9 está para x. Só que agora não vai ser 3 está para 8, porque a gente vai inverter isso aqui. Então vai ser 3 está para x, assim como 9 está para 8. Tudo bem? Agora o que a gente faz? Multiplica em cruz, tá? E aí nós vamos ficar com 9x, 8 vezes 3, 24. Então o x é 24 dividido por 9. Dá para simplificar? Dá. Dá para simplificar por 3.
Isso daqui dá 8 terços. Então isso aqui dá 2,666666. Então dá 2 dias e 0,666 do dia aí, tá? 2 terços de um dia dá 2 terços de um dia dá 16 horas. Tá? Então são 2 dias e 16 horas. Tá vendo? E foi realmente de acordo com aquilo que a gente tinha pensado antes, né? Eu aumento o número de funcionários e diminuo a quantidade de dias, tá? Só mais um, para a gente poder encerrar essa parte. Assim, ó, uma coisa bem interessante que a gente trabalha muito com o salário, essas coisas. Se você trabalhar 8 horas por dia, 8 horas por dia, o seu salário é por dia de R$200. Se você diminuir para 6 horas por dia, o seu salário vai ser X, certo? Vamos pensar então se essas grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Se nós aumentarmos a quantidade de horas que eu trabalho por dia, o seu salário vai aumentar ou vai diminuir? Aumentar. Não é? Você está aumentando a quantidade de horas que você trabalha, então ele deveria aumentar também proporcionalmente. Então, elas são diretamente proporcionais. Então, ó, já estão as duas viradas para o mesmo lado, ó lá. Já vamos multiplicar em cruz aqui. Então, aqui vai ficar, ó, 8x igual a 6 vezes 200, 1.200. Então, o x vai ser 1.200 dividido por 8, que dá... Quanto dá? Tá mandando pra mim? É. Ixi, Fala 150. 150. Isso. Obviamente. 150. Então, olha só. Diminuindo 2 horas, a gente diminui R$50 no salário por dia. Tá? Olha só. Esse problema poderia ser feito de outra forma. Eu poderia calcular quanto custa uma hora. Poderia ter feito 200 dividido por 8. Saber quanto custa uma hora. E aí depois eu multiplico por 6. Tá? São várias maneiras de resolver, mas normalmente problemas de regra de 3, quando a gente vai ler, regra de 3 simples. Você tem duas variáveis, né? Por exemplo, aqui tem horas e valor. Tá? Quando tiver mais de duas variáveis, aí regra de 3 composta. Beleza? Então tá bom, gente. É isso. Essa foi a primeira videoaula sobre regra de 3 simples, tá? O importante aqui, vou frisar isso porque isso realmente é muito importante, é saber se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Tá? Então faz essa análise antes de tudo. Se uma cresce, a outra cresce também? Ou se uma cresce, a outra diminui? Isso é o principal para poder resolver regra de 3. Tá? Fazendo essa análise fica fácil resolver o tipo de problema. Beleza? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece, deixa aquele joinha aqui embaixo, faz aquela inscriçãozinha marota, papai, mamãe e tal. Ajuda o tio, tá? E hashtag #humildojonas, quando chegar em 1000 inscritos, a gente vai fazer o sorteio da foto da Nina. Aqui agora, tá, Ju? É isso, gente. Obrigado. Como eu sempre digo, matemática não é difícil, matemática é fácil. E que a matemática esteja com vocês. Valeu, tchau, tchau.